aumentar a sua renda doméstica e também para saborear junto à família. Já pegou a canetinha? Já está com seu caderno de receitas do Note a Note? Então vamos lá. Ingredientes da massa. Você vai utilizar 4 ovos inteiros. Isto, 4 ovos. Na verdade, nós vamos bater depois desses ovos, eu vou explicar melhor, durante 10 minutos. Por isso que eles estão aqui inteiros com a casca, mas... Tá certo. Vamos bater... Olha, e bem grandes, viu, Claudete? Tá aqui. Capriche nos bem ovos. Grandes. 1 colher de sobremesa de açúcar. 1 colher de sopa de água quente. 5 colheres de sopa de farinha de trigo. 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado fino. 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado fino. 1 pitada de fermento em pó. E 1 colher de chá de sal. Isto. Bom, na verdade, nós vamos bater os ovos com essa colher de sobremesa de açúcar. Já está vindo da cozinha para mim. Nós vamos bater durante 10 minutos. Certo. Enquanto isso, eu vou misturando os ingredientes secos. Tá? Porque a gente vai sempre trabalhar com os ingredientes secos todos juntos. Então eu tenho aqui o queijo parmesão. E a farinha. 1 colher de sopa, bem caprichada. Já posso pôr a pitada de sal. Junto às 5 colheres de sopa de farinha, né? Isso, uma pitadinha de fermento, tá aqui. E o sal. Que é 1 colher de chá. De chá, olha aqui, meio caprichadinha, para ele ficar bem gostoso. Essa receita, esse pandeló, na verdade, ele é muito simples, muito prático de fazer, só que tem os segredinhos realmente. Como na maioria dos pratos, todos eles têm o seu segredo. Nesse caso, qual é o segredo fundamental? Bater os ovos extremamente, bastante mesmo, para que ele triplica. 10 minutos direto. 10 minutos. Com açúcar. Com a colheradinha de açúcar. Ou seja, esses 4 ovos, numa tigela tradicional, eles vão crescer mais ou menos até aqui. Tá? Então, depois disso, você vai estar lá batendo esses ovos. Nós vamos sempre diminuir a velocidade da batedeira, no mínimo. Aí nós vamos acrescentar, eu estou explicando antes porque na hora de fazer é muito rápido. Tá bom. Tá? Na hora dos ovos batidos, a gente acrescenta a água quente e já a mistura dos ingredientes secos. Tá certo. Esses ingredientes todos... Vou pedir para trazer da cozinha então já, né? Isso, acho que já foram buscar. Já foram? Os ovos batidos que o Álvaro já explicou, a gente bateu porque são 10 minutos fora daqui. E o açúcar ali, você bate os ovos inteiros, então. Os ovos inteiros, coloca os ovos inteiros junto ao açúcar, 10 minutos. Isso. A assadeira, olha só que assadeira rasinha é essa. Bem fininha. Na verdade, lá em Recife, eles fazem muito um bolo chamado bolo de rolo. Que é uma delícia. O bolo de rolo pernambucano, é de dar água na boca. Trazer aqui. Nossa, é muito bom, viu? É muito gostoso. Na verdade, esse é uma assadeira... Vamos batizá-la de bolo de rolo, porque ela tem 45 por 32 por 5 milímetros. Ela tem meio centímetro de altura. E tem que ser assim. Meio centímetro de altura, tá? Essa assadeira está untada com manteiga e polvilhada de farinha de trigo. A gente vai procurar não forrar com papel, porque a massa do bolo, nós temos até ela aqui. Agora as laterais, não é? Porque são tão pequenininhas. Nem há necessidade. Eu tenho a massa já assada, que nós trouxemos para a gente mostrar para vocês. Olha. E eu vou ter esse rocambolezinho aqui, fofinho, olha, salgado. Salgadinho, tá vendo? Diferente, olha. Que é a base, né? Isso. Do mousse de gala. Lembrando sempre, quando nós tirarmos não só esse rocambole, como qualquer pandeló do forno, eu vou polvilhar sempre um pouquinho, nunca mais de açúcar. Açúcar vai fazer com que esse bolo fique cheirando ovo. Sempre farinha de trigo. Porque ele é salgado também, né? Não tem cheiro de ovo. Não tem mesmo. Então você tira o seu pandeló do forno, sempre polvilha, mas muito pouco. Um pouquinho de farinha de trigo. Assim que sai do forno? Assim que sai, espalha com a mão, bem de leve. Isso serve para o pandeló de todo dia. E para o pandeló salgado, também nós vamos fazer da mesma forma. Agora o Álvaro, ele tem que ir ao forno pré-aquecido e durante quantos minutos ele não ficou tão dourado? Ele ficou no ponto... Isso é uma boa pergunta. Na verdade, como ele não leva praticamente açúcar nenhum, ele não vai dourar como um bolo normal. Porque o que forma aquela casquinha bem amarelinha em cima do bolo é o açúcar, que me dá aquele tom.
Então você vai notar o seguinte, você põe a mão, ele está bem fofinho, já está assado e ele começa a desgrudar nas laterais. Tá certo. Esse é o ponto que nós vamos retirar do forno. Se você deixar ele no forno, ele vai encolhendo e fica assim, na metade da assadeira apenas. É mesmo? É, porque ele vai diminuindo, encolhendo e ressecando, tá? Então deixa lá. Isto. Esse tempo, né? Então já estão chegando. A massa está chegando, enquanto isso eu vou repetir aqui os ingredientes. Na verdade, os ovos com açúcar batidos durante 10 minutos. São 4 ovos inteiros batidos com 1 colher de sobremesa de açúcar durante 10 minutos. E esse é o resultado que você vai ter, né, dos ovos batidos. Cresce bastante mesmo, como o Álvaro falou. Aí o Álvaro vai acrescentar 1 colher de sopa de água quente e misturou os secos, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado fino, 1 pitada de fermento em pó e 1 colher de chá de sal. E para quem trabalha com pesos, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 80 gramas. Tá certo. Tá? Então, Claudete, aqui eu tenho os ovos e o açúcar, nós vamos bater em velocidade mínima, como eu falei, vou colocar água e os ingredientes secos. Tá certo. Tá? Então vamos lá. Hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar. Quero um amor de verdade, uma cara metade pra me conquistar. Quero uma paixão no peito, hoje eu dou do jeito que a moçada gosta. Quero o beijo da mulata. Prontinho. Não deu nem pra curtir muito a música, porque é rápido. Não aí não deu. tem que ficar mesmo muito tempo, E não é, se Álvaro? curtisse muito a música, o que iria acontecer? O quê? Vai caindo a massa, caindo todo o ar que o ovo recebeu, vai deixar o panelão Então cuidado duro, com a seco. música em casa. Tá aqui. Olha só. Então você reparou que ele perde um pouco de volume, tá? Mas se você continuar batendo, Vai ele perder mais. vai perder muito mais. Então eu vou colocar aqui, olha, na verdade se fica um pouquinho de farinha, algum ingrediente para você misturar, conforme você vai raspando da tigela, você consegue deixar a massa bem homogênea. Não batam demais mesmo essa massa. Álvaro, suponhamos que alguém não tem em casa e nem possibilidade de comprar a forma de rolo aí, né? Apelidada por nós como forma de rolo. Sim. Tem algum jeitinho para fazer em outra? Pode fazer numa assadeira número 4, tendo essas medidas. Certo. Aí ela vai espalhar. E ele vai crescer forma. pouquinho, né? Ele vai crescer pouquinho. Vai ter a altura que a gente quer. Isto, tá? Tá certo. Olha só. Então essa assadeira sempre para 4 ovos. E você, se não for fazer a nossa mousse, a nossa sugestão com mousse de camarão, você vai fazer esse rocambole. Na verdade, isso daqui é uma massa de rocambole. Faz um belo de um recheio, um creme de palmito, um creme de frango. Depois de assado, espalha por aqui, enrola e você tem um rocambole para o fim de semana ou para hoje. Maravilhoso, Ainda. salgado, gostoso. Isto. A Elisana de Osasco faz um pedido aqui para mim. Oi, Claudete, gostaria que você pedisse ao Álvaro Rodrigues para fazer aquela torta de morango que a gente compra na padaria. Peça para ele ensinar, vai. Sou fã de carteirinha do Álvaro. E um dia ainda vou fazer os cursos dele. Faça assim que você vai gostar, viu, Elisana? Obrigado, Elisana. E vamos colocar lá, a gente tem, na verdade, uma relação enorme de sugestões que o telespectador pede para E a gente vai atendendo à medida do possível. Semana passada foi o alfajor e muita gente ficou contente. Que queria, não é? Que queria o alfajor. Aí o forno já pré-aquecido. 170 graus, forno pré-aquecido. E vamos colocar o bolo no forno. E eu vou assar esse bolo mais ou menos de 10 a 12 minutos. Mais ou menos. Tá certo. Tá? E agora partimos para o mousse. Mousse de camarão com milho verde. Então vamos anotar que são vários os ingredientes aqui, mas não é caro não, eu estou lendo os ingredientes aqui, tudo que você vai numa boa poder comprar e fazer o seu mousse, que aliás tá lindo, não? Olha lá, mini mousse, diferente, um salgadinho gostoso, fazer para vender, para a família consumir, muito bom. São 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sobremesa rasa, de manteiga, 1 dente de alho, 2 colheres de sopa de cebola picada,
uma lata de milho verde batido com meia xícara de chá de caldo de camarão. 200 gramas de camarões limpos e temperados. 250 gramas de camarões limpos e temperados, você vê pouco camarão, né? Um tablete de caldo de camarão, que é para fazer o caldo, é isso? Isso, para realçar o sabor do próprio camarão, tá? 200 gramas de creme de leite, UHT, não é? O HT pode ser até, nós temos no mercado, em várias marcas, um creme de leite light, de lata. Ele tem, na verdade, a mesma textura do HT e o resultado final fica muito bom. Então pode ser esse também. Esse também. Meia xícara de chá de maionese. Posso usar a light também? Pode usar a light. Sal a gosto. Molho de pimenta a gosto. Algum outro tempero que você, né, queira dar aí ao seu prato. E um sachê de gelatina branca sem sabor, que você vai hidratar, então, em 1/4 de xícara de chá de água fria, certo? Isso mesmo. Esse sachê correspondendo a 12 gramas. Tá? Não dá aquele pacotinho, né, que já vem assim, né? Ele vem dois. Dois é um só. Um só, Certo. exatamente. Bom, azeite com manteiga, douramos o alho. Sempre começamos dourando o alho primeiro, depois refoga a cebola. Por quê? Porque senão, se eu refogar a cebola primeiro, ela sempre vai soltar líquido. Quando ela solta líquido, ela acaba cozinhando. E aí você põe o alho depois da cebola, ele não fica douradinho, perfumado e não dá o sabor que deveria ter. Nem sai esse cheirinho que já está por aqui invadindo o estúdio. Olha só. Então nós temos esses 4 ingredientes: azeite, manteiga, alho e cebola. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o camarão. Então vocês vão, na verdade... Esse camarão está sem tempero. Ele está levemente temperado. Tá? É um camarão, não é muito grande, olha, um camarão médio, tá vendo aqui? Todos eles devem ser limpos, tirado aquela tripinha, sempre, mesmo ele sendo pequeno. E pode dar uma temperadinha. Pode dar uma temperadinha. Aqui, na verdade, Claudete, nós temos 350 gramas de camarão. Por quê? Um pouco Porque mais. eu usaria 250 dele já refogado, mas ele perde líquido aqui. Ah, tá. Então eu coloco 350. Pode caprichar um pouco mais no camarão. Pode caprichar um pouco mais. E qual é a diferença? Só vai ficar melhor, né? Com certeza. Um pouquinho mais de camarão. Então, nós vamos deixar isso refogando uns 2 minutos mais ou menos. Então, enquanto refoga 2 minutos aí, o Álvaro, eu vou dar um recado também bem bacana e volto, tá bom? Tá bom. Pra gente fazer no passo a passo direitinho, pra que você que acompanha até, ó, vinhos especiais aqui, tá uma beleza. Isso. Refogou? Refogou. Tá prontinho. Então vamos lá. Até tirei do fogo. Porque todo mundo deve saber, quanto mais eu cozinhar o camarão, mais duro ele fica. Aí vira borracha. Eu ia até te perguntar, porque tem gente que erra mesmo no camarão, mas erra porque deixa muito tempo. Muito tempo. 4, 5 minutos. Aí vai diminuindo, vai emborrachando. Vai emborrachando. Na verdade, se você passar de 5 minutos, ele já virou borracha. Olha como ele tá bonito, gente. Olha rosadinho, aqui. ficou lindo. Refogado de camarão. Aqui eu vou colocar o quê? O milho verde, Com que caldo foi de batido peixe. Com caldo de camarão. com o caldo do camarão. Se você, na verdade, não tiver... Você viu que eu ia até mostrar, não mostrei. Esse camarão soltou muito pouco caldo. Por quê? Porque ele é um camarão fresco, não é congelado. Então, se você reparar que o camarão não soltou esse caldinho, eu tiraria o caldinho daqui e bato junto com o milho verde. Então, aí você bate com a água do milho. Porque ele já vem com água. Apesar de que no mercado existe hoje em dia um milho verde cozido no vapor, que é o que eu até prefiro. Várias marcas dele cozido no vapor, porém ele vem sem água nenhuma. Então, se eu não tiver esse caldinho de camarão, eu venho aqui com a lata do milho verde, abro a torneira, cubro com água e bato com a água que foi colocada dentro da Se for o milho lata. a vapor. Se não, a latinha já vem. Isso. Tá. Veja bem, Claudete, aqui, olha, ferveu. Nós vamos temperar a gosto com o quê? Um pouquinho de molho de pimenta, os seus temperos que você Preferidos, né? tem preferência. Eu pus também, para você reparar, aquela cor bonita, não é só o milho verde que deu aquela cor. Eu pus um pouquinho de, olha que gostoso, açafrão. Delícia. Que aí é um tempero meu particular, que eu gosto bastante. Só que eu vou pôr aqui muito pouco, porque esse é um açafrão... Não exagerar aí, né? Um açafrão muito forte, senão ele tira
rouba o gosto do milho verde, tá? E vamos colocar também um pouquinho desses temperos prontos, que cada um tem o seu, da sua preferência. Eu tenho esse daqui que eu gosto bastante. Desliguei o fogo. Você em casa... É bem rápido, hein? É, porque na verdade o camarão já tinha cozinhado uns 3 minutos. É o tempo do milho verde ferver. Ferveu, desliga o fogo. Isso daqui lá em casa você vai tampar e deixar esfriar completamente. E nós temos lá um totalmente frio. Aqui. Você vai processar? Vamos processar e aí a gente já tem a mousse basicamente pronta, tá? Então, veja só. Olha que receita diferente hoje do Álvaro. Mini mousses de camarão. Olha, eu tenho ele aqui. Opa, Espirra um pouquinho. Ficou coloridinho. Pois é. Olha aqui. Então eu vou colocar aqui, porque ele é bem líquido, né? Então, Álvaro, eu poderia estar fazendo com camarão menor, numa quantidade um pouco maior de camarões e os camarões menores? Isso, aí você se baseia pelo peso mesmo. Sim. Né? O mais importante é o peso. Você tendo aquele peso, tranquilamente você vai estar trabalhando na mesma textura. O creme de leite, tá aqui. Vamos raspar ele todo. Que ele aproveita mesmo, vocês sabem, né? Opa! Não podemos deixar nada sobrando. De jeito nenhum. Aqui o creme de leite. Pode colar pra mim. A maionese, meia xícara de chá de maionese. Não usem aquela com limão, usem a tradicional, porque senão aquela é muito boa, muito saborosa, mas ela vai tirar um pouco do sabor, tá? Um pouquinho mais de sal, por quê? Porque agora eu coloquei aqui o creme de leite, a maionese e ele acabou perdendo o tempero normal. Esquecemos aqui de um detalhe. Colocar o tabletinho de caldo de camarão. Que o pessoal lá está em casa falando, onde é que ele pôs o caldo de camarão? Eu achei que você tivesse feito junto com uma lata de milho, mas não é. Então, ele entra derrete aqui, mesmo. pronto. Além do caldo de camarão, o sal, o seu tempero da sua preferência, tudo que você está acostumado a utilizar. Antes de nós batermos, eu já vou dissolver a gelatina naquela quantidade de água que nós ditamos, que era 1/4 de xícara de chá de água. Isso, eu vou até repetir esses ingredientes, então. Isso. Para o mousse, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sobremesa rasa de manteiga, 1 dente de alho, 2 colheres de sopa de cebola picada, 1 lata de milho verde batido com meia xícara de chá de caldo de camarão, como o Álvaro explicou, e 250 gramas de camarões limpos e temperados. Como ele precisa de 250 na panelinha, então você compra um pouco mais, tá? 1 tablete de caldo de camarão, 200 gramas de creme de leite UHT, meia xícara, ou light de latinha, meia xícara de chá de maionese. Eu tô indo mais rápido porque já tô repassando. Sal a gosto, molho de pimenta a gosto, algum outro tempero que você queira. E 1 sachê de gelatina branca, dissolvida em 1/4 de xícara de chá de água fria. Isso. Já tá pronto? Olha como é tudo ao vivo mesmo. Ai, que cheiro bom. Tá aqui, olha. Tá vendo? É que, na verdade, esse forno ele é bem forte, mas veja a textura, olha, fofíssimo. Começou a descolar, olha, começou a descolar dos lados, você vê que aqui nem deu tempo. Ele começou a descolar aqui, deu essa leve dourada, você já tira. Tira do forno. Tira do forno, deixa esfriar. Na hora que você for desenformar, ele esfriou ali e ele tá grudado. Então aí você liga o gás, liga a chama do gás, pega a assadeira, passa o fundo da assadeira e ele descola na hora. Tá bom. Tá? E são as dicas, né, Claudete? É segredo de Tem quem que passar faz, não é? mesmo, Quem todas já elas. testou várias coisas para descobrir o mais fácil pra gente. Vamos pulsar primeiro todos esses ingredientes e aí no final a gente coloca a gelatina. Tá? Hoje tá tudo mudado, melhor do passado onde o bicho pegou. Prontinho. Então, olha, não é uma mousse extremamente mole, mas ela é líquida, digamos assim, olha, ela não é uma água, tá vendo? Ficam uns pedacinhos todos de camarão. Se você quisesse, eu acho que não. Na minha opinião, eu prefiro deixar esses pedacinhos de camarão. Certo. Eu poderia bater no liquidificador,
Dá certo. E aí eu tenho uma mousse sem o granulado do camarão. Porque você ainda vai misturar a gelatina, não é? Vou misturar a gelatina, mas aí só com a colher. Certo, aí ela vai endurecer um pouquinho também, né? Aí ela vai endurecer... Aí o mousse vai ficar mais durinho. Isso, vai endurecer bem. Então vamos agora cheiroso tá, viu, Álvaro? 25 segundos. Fica cheiroso, saboroso. Nesse ponto, com licença, precisamos provar. Vamos provar? Vamos provar. Aqui. Vamos ver. Que delícia! Tá gostoso. Saltação, tá bom? Pra mim tá bom. Tá bom. Tá bem, eu acho que tá bem gostoso. Bem delicado. Tá, sim. Na verdade, não pode colocar sal demais, senão também fica muito forte, não é? Eu acho que tá ótimo. Tá um tempero super gostoso. Bom, daqui a pouquinho tem os gêmeos, hein? Maurício e Roberto Martins aqui pra vocês. Hoje nós vamos fazer cabelos para o apagão, né? Sem precisar ligar aí o secador de cabelos. Eles vão ensinar a fazer alguns penteados. Estamos aguardando o mousse, né, meninas? Estamos esperando aqui, só sentindo o cheiro. Sentindo o cheiro que tá gostoso. Aqui tá quentinho. Como se a gente estivesse aí dentro da sua casa e você aprendendo a receita do norte a norte. Olha aqui. Gelatina. Você esperou essa gelatina hidratar durante 3 minutos. Aí levou no banho-maria ou levou no micro-ondas por uns 20, 25 segundos. Mistura isso daqui muito bem. Pode tirar aqui da jarra do processador, colocar numa tigela. E nós temos a mousse já praticamente prontinha. Na verdade, um tempero que eu sempre uso seria colocar um verdinho aqui, uma salsinha, uma cebolinha. Mas eu acabei não optando por isso, para deixar a mousse dourada mesmo, com cor de milho verde, tá? Bom, a montagem agora... O pandeló tem que estar frio. Pandeló completamente frio. Você viu que aquela casquinha de cima do pandeló eu tirei, olha, eu raspei com a faca, fica mais fácil de trabalhar. Eu preciso de algum produto, algum arinho, algum cortador que modele essas moussezinhas todas. Então, primeiro ele vai servir para cortar, olha aqui, esses travesseirinhos, digamos assim. Aqui você vem, olha, e corta entre um e outro. Para aproveitar bem. Para aproveitar ao máximo. Antes que a gente esqueça, o rendimento da receita é de 65, 70 moussezinhas dessas. E o gasto? O gasto fica em torno de mais ou menos R$12. Eu vou poder vender o cento, não os 65. Aí eu teria que fazer uma receita e meia. O cento dessas mousses a 50, 60 reais. Não se assustem com esse preço, mas é uma mousse individualizada. Nossa, é muito linda. E olha, não é tão pequenininha assim. Não é. Se de repente eu fizesse um pouco menor, eu poderia chegar com uma receita a 100. Mas eu acho que o rendimento dela é muito boa. E aqui nós vamos cortar assim por diante. Sucessivamente todo o nosso pandeló. Tá? Com uma gracinha aqui. Então agora o que eu faço? Eu coloco aqui no fundo. Olha, antes disso, só lambuza um pouquinho com azeite. Muito pouco. Não usa pincel, nesse caso, nenhum outro tipo de E vai colocando nas forminhas, quer dizer, eu tenho que ter uma forminha aí, para isso sem fundo. Eu tenho que ter sem fundo para eu poder modelar, tá? Olha só. Então você vai pondo aqui. Coloca eles bem pertinho um do outro e, logicamente, você percebeu que toda a mousse salgada que você tiver, receita aí na sua casa, você vai poder usar essa técnica de fazer mousses para serem servidas em festas bem sofisticadas desta maneira. Com a base de pandeló salgado. Com a base de pandeló salgado. Pode fazer um pandeló verde com espinafre, um pandeló de chocolate, com cacau em pó, enfim, aí por diante. Aqui, Claudete, o que nós vamos fazer agora? Essa mousse, olha, ela está bem molinha, porque a gelatina praticamente não fez nada. Eu vou pôr até em cima. Capricha um pouco, olha, deixa meio exagerado. Por quê? Porque ela sempre vai ceder um pouquinho. E vai à geladeira. Vai à geladeira agora. Quanto tempo, Álvaro? Umas 2 horas. 2 horas. E tem a cobertura dela, que eu vou ensinar daqui a pouquinho enquanto você termina aí, tá? Isso. Então, quer dizer, vai fazer todas assim, vai levar na geladeira por 2 horas, e aí tem a cobertura, não é? Tem a cobertura. Que nós vamos ensinar a fazer daqui a um minutinho, é um minuto mesmo. Eu só quero dar uma paradinha aqui para falar sobre uma promoção muito... Se eu fazer mousses em formas desse tamanho,
Ela tem 12 centímetros de diâmetro, como nós temos lá na mesa uma. Só a mousse? Só a mousse, também untada com azeite. Que é uma entrada bonita, chique, deliciosa. Coloca em volta várias torradinhas. Nós temos lá uma sugestão de umas casquinhas que podem ser servidas juntas. E aí, numa festa, o garçom vai servindo e cada pessoa pega vai retirando a faquinha, pouquinho. vai retirando. A cobertura, que é o que está lá também, nada mais é do que um pouco de requeijão cremoso. Olha, que você, depois de desenformar, vai trabalhar. Você tem alguma geladinha lá? Não? Pronta, não? Estou esperando ela ver se chegar. ela um pouquinho isso. Ah, tá. Podemos até tirar uma de lá, de repente? Vamos fazer? Para poder mostrar aí para o público? Não escapar nada, então, não é? na cobertura, gente, vocês vão usar aí em casa 200 gramas de requeijão cremoso firme e salsinha crespa. Essa salsinha aqui que é todo um buquezinho. Olha, se não der tempo de gelar, vocês vão retirar do arinho sempre assim, de baixo para cima, empurrando pelo bolo. Tá? Aqui o que nós temos? Ela já prontinha, bico pitanga, é um bico muito conhecido de todos. Olha, não é uma pitanga muito grande. E você vai simplesmente fazer este roda-moinho, olha aqui. Com requeijão cremoso. Com requeijão cremoso, um requeijão cremoso bom. E aí o que é? Firme. Olha. Tem umas sementinhas aí. Isso. Essas sementinhas você vai salpicar semente de papoula. E aqui por cima, na verdade, isso deve ser feito já meio próximo de você estar servindo, um pedacinho de salsa crespa. Só para decorar. E aí um pouquinho de semente de papoula por fora, tá? Linda receita, hein, Álvaro? Vamos ver? Bonito, vamos experimentar? Né? Uma última coisa, muito não bonito. precisa pôr em forminha. Forminha de docinho. Não, na verdade o garçom vai servindo com o guardanapo aqui e o convidado pega o guardanapo, pega essa mousse como se fosse um canapé e come. Tá. De vontade. Ensina lá pra gente. Vamos lá. Ensina lá que a gente já vai comer aqui. E tem convidado pra festa de Lógico, hoje? Olha aí. Né? Maurício e Gilberto Martins. Hoje eles estão demorando pra trabalhar aqui, não né? Não fizeram nada ainda. Ainda não, só dançaram. Só dançamos. Puxa vida, hoje não, hoje foi aula de boxe até, né? Aqui. Olha, Claudete, as e olha, casquinhas... a mesa sempre caprichada, gente. Capricha é bom, fica bonito. O Álvaro sempre capricha aqui pra gente também. E aquelas são as casquinhas que você falou, que são diferentes? Essas casquinhas, olha, são casquinhas que vocês compram aí em supermercado. E, na verdade, é muito servida em festas. Que é com a mousse maior. Você tem? Maurício. Vamos agora? Vamos lá? Ai, que delícia. É mesmo. Bom, hein? E não é muito cara, isso que é bom, não é? Nossa, muito gostoso. Olha, Claudete, na verdade, num fica casamento leve, hein, fica Álvaro? leve. Não é? Bem fica? leve. É, gente, é impressionante. O pandeló, né, embaixo? O pandeló. Foi tão rapidinho. Sabe que não deu nem pra experimentar de tão leve que é. Então, prova outra e prova Nossa, com a muito boa. casquinha também, olha. Isso, Álvaro, eu tô dodói. Tem que me alimentar. Ele tá doentinho. Tudo bom. Fazer tadinho. Olha, então, Claudete, o próprio convidado se serve desta forma, nessas casquinhas. O garçom vai passando. Vai passando. Muito bom. E aí Só faz que a casquinha. nunca façam mousses muito grandes. Por quê? Porque eu quero que numa festa essa mousse acabe rápido. Porque senão ela vai perdendo o efeito da gelatina, vai ficando mole. Então, essa daqui Entrada pro jantar em casa. para o jantar. Não, muito Termina bacana. rapidamente, o garçom vai lá, já pega outra geladinha e a mousse está sempre boa, sempre no ponto certo. Muito gostoso. Maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Álvaro, com 1000 cursos. 1000 cursos, programação nova. Amanhã, então, amanhã é aquela aula que tem muita gente já marcada, que é a aula de strudel. Strudels húngaros, vai comendo. Amanhã com a Mari Camezaros. Na semana que vem, Beleza. repetimos tortas holandesas. E não coube. Teve muita gente, tivemos que colocar uma outra turma. Vamos fazer aqui no programa Tortas também, brevemente.